Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Bom, na logística é muito comum você ter várias formas ali de lidar com números e tudo mais, mas uma das formas mais úteis, ou pelo menos as mais utilizadas, é o uso de planilhas, né? E aí, claro que a gente já vai falar planilha Excel. Você tem outras vertentes? Sim, você tem OpenOffice, você tem a Calc, enfim, você tem algumas possibilidades aí também, Google Sheets e tudo mais. Tranquilo, não é esse o problema. A gente vai abordar aqui planilhas de modo geral, mas você sabe pelo menos ali quais são as funções mais utilizadas, pelo menos as que eu estou trazendo aqui para vocês são as que eu mais utilizo aí no dia a dia da logística. Você conhece essas funções? Então vem comigo, porque hoje eu vou trazer 15 funções e fórmulas ali para a gente utilizar na logística de forma bem didática aí. É uma forma um pouco mais rápida para a gente não tomar muito teu tempo aí e entender como é que funciona essas funções. Belezinha? Então fica aí, depois da vinheta a gente já vai continuar, mas antes de mais nada, olha lá o nosso combinado, hein? Se inscreva no canal, meu jovem. Não deixa de compartilhar ali, não deixa de deixar teu like, não deixa de deixar teu comentário. Ajuda a gente a entender se estamos indo para o caminho correto, se estamos navegando para o caminho correto ou não, estamos falando muita bobagem aqui. Enfim, só vou conseguir saber se você interagir comigo. Belezinha? Então, depois da vinheta, a gente já continua aqui. Valeu, fui! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse conteúdo. Você está falando com o Carlos, mas pode me chamar de Carlão. E você está no EDL, Empreendedores Dinâmicos Logísticos. Aqui discutimos, debatemos assuntos relacionados à logística, que é esse universo de possibilidades, meu caro empreendedor logístico, ao qual traz possibilidades ali e uma rica fonte de conhecimento para quem busca crescer nessa área. A nossa função aqui, a nossa missão é traduzir esses conceitos para você, meu caro empreendedor logístico. Belezinha? Então vamos lá, como combinado aqui, de novo, só recapitulando. Já se inscreveu no canal? Caramba, hein? Não passa vontade não. Aproveita aí e já sapeca o dedo nesse inscrever-se aí para a gente sair do outro lado aqui e entender se estamos indo para o caminho certo ou não. Beleza? Vamos formar essa comunidade aí de conhecimento. Maravilha? Então, conforme combinado, a gente vai falar pelo menos aí de algumas funções no Excel e eu destaquei 15 aqui das que eu mais utilizo ali no dia a dia da logística. Claro que você pode rechear muito mais isso daqui com outras formas, mas pelo menos eu trouxe 15 aqui para a gente já poder sair do outro lado e entender um pouquinho mais como é que elas funcionam. Belezinha? Então eu vou mudar a tela, beleza? Estou aqui no cantinho, show! O que eu fiz aqui, meus caros empreendedores logísticos? Eu separei uma base de dados, eu já utilizei em outro episódio, que é uma contagem aqui, um mês de movimentação de alguns itens, tá? Então aqui nós temos 31.823 linhas de possibilidades aqui de utilização e eu vou usar essa base de dados aqui para a gente poder trabalhar as nossas fórmulas, as nossas funções aqui, belezinha? Então vamos lá. Bom, destaquei algumas que estão aqui já, tá? Então tem PROC-V, PROC-X, soma, soma-C, soma-Cs, texto, valor, se é erro, conte-num, conte-C, conte-valores, máximo, média, mínimo e a famosa função C, beleza? Condicionante ali. Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira estrela da vez aqui, que é o PROC-V. Beleza? O PROC-V é muito simples, tá? O que eu vou fazer? Com uma referência que ele sempre precisa, eu vou trazer essa referência aqui para o item, tá bom? Beleza? Trouxe aqui, que a nossa base aqui ela tem algumas informações, né? Só para recapitular aqui, ela tem item, descrição, a data do dia que foi movimentado, o pedido que ela foi utilizada, a quantidade movimentada, aqui uma condição C, que de outra atividade que eu tinha feito, movimentação do dia e acumulados. O que a gente vai utilizar aqui, ó, nessa base de dados, são esses carinhas aqui até a coluna E, beleza? Aí depois a gente pode enfeitar um pouco mais. Maravilha! Só trouxe esse cara aqui para frente para eu poder ter uma referência. E o que eu quero buscar? Algumas informações que já estão na sequência aqui. Para isso, eu posso utilizar o PROC-V, tá? Então aqui eu quero buscar a descrição, a data, o pedido e a quantidade, beleza? São as informações que estão repetindo ali no outro campo. Maravilha? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui
a forma clássica de se fazer é igual ao PROC-V, beleza? Vou vir aqui, normal, tá? Minha referência. Vou lá buscar a minha tabela, que é essa daqui, de A a E. Vou dar um F4, ponto e vírgula, e eu quero a coluna de referência ali, né? Que eu quero a descrição. No caso que é a minha coluna de descrição lá, se eu voltar aqui, é a minha segunda coluninha aqui, ó, beleza? Então o que eu posso fazer? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Dou Enter. Beleza. Eu já trouxe aqui a descrição do item. Vou dar um coisinho aqui, ó. Olha lá, já estou com a descrição do item. Aí seria só repetir aqui e fazer ponto e vírgula, a terceira referência, né? Ó, vou travar aqui, ó, a referência, beleza? Cadê? Aqui. Vou travar aqui a referência e vou trazer para cá. Aí eu mudo o final, que é a coluna que eu quero que ele traga, ponto e vírgula 3, né? Que ele vai trazer a data, dá uma arrumadinha aqui. Aí ele me traz a data. Se eu vier aqui do lado, colocar mais um e alterar aqui para a coluna 4, ele vai trazer aqui, ele traz como data aqui, mas é só arrumar, ó. Só colocar como é um número, né? É um número ali, e a quantidade é a mesma coisa, beleza? Eu só estou alterando a coluna de referência, belezinha? Ó, então ele está espelhando exatamente essas informações aqui. Aí eu posso fazer desse jeito, ou eu posso fazer assim, meu querido. Ao invés de ficar fazendo esse tipo de situação, eu apago isso daqui. Então, eu já apaguei aqui, né? E eu vou usar essa referência aqui, ó. Eu abri aqui, tirei isso daqui, abri chaves, beleza? Fecho chaves. E eu vou vir aqui e vou trazer as referências que eu quero da coluna. Então, eu quero a coluna 3, coloco uma barra invertida. Ao que vem na referência da coluna 4, da coluna 3, da 2, da 3, barra invertida, da referência 4, barra invertida, e da 5. É isso que eu quero. Olha o que aconteceu. Ele já traz para mim aqui, beleza? Então você não precisa ficar fazendo ali uma a uma ali para sair do outro lado. Maravilha? Então essa dica grátis aqui de Excel avançado já fica aqui para você, tá? O uso da barra invertida, ele pode ser utilizado aqui. A mesma coisa acontece se você substituir por ponto e vírgula aqui, tá? Aí ele desce. A informação, ao invés de ficar em coluna, ele vai ficar na linha, beleza? Vai ficar na mesma coluna, vai descer a linha. Então, tem duas formas de você fazer aí. Belezinha? Então, colocou barra aqui, ele sai do outro lado. O PROC-V tá na mão aqui. Show de bola. Maravilha? Então, vamos lá. Apaguei, não quero ver mais isso. E agora, a estrela da vez é o PROC-X. Só que ao invés de trazer o item, eu vou trazer um pedido. Pode ser esse aqui, ó. Beleza? Eu vou buscar esse pedido aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Show. Tá ali. Maravilha? Maravilha. E o que eu quero agora? Eu quero trazer o item, tá? Eu quero trazer outras informações aqui referente a esse carinha aqui, ó. O que eu posso fazer, ó? Igual PROC-X. Opa, já deu ali. Beleza? Qual o valor que eu vou pesquisar? Não é esse carinha aqui? É. Beleza. Aonde que tá a matriz dele? Dos pedidos? Essa daqui, ó. Beleza? Minha matriz de origem é onde que eu vou buscar a informação. Show. Ponto e vírgula. Aí, ele está pedindo mais uma informação aqui, ó. Aonde que vai ser minha matriz de retorno? O que eu vou trazer de volta? Eu quero o item. É a coluna do item. Beleza? Dá F4 para travar. Ponto e vírgula. Show. Aí, o que ele está pedindo ali agora? Sim e não encontrada. Para mim, eu não quero ver isso agora. Modo de busca, eu quero exata, sempre informação exata. Então, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula. Eu quero do primeiro para o último. Beleza, isso para mim tá bom. Então, eu coloco 1 aqui. Show, show. Dou Enter, pronto. Ele já me traz que esse pedido aqui, ele tem esse item. É isso mesmo? Olha lá, é o item aqui, ó. É esse item aqui, ó. Show. Então, eu consigo fazer a referência aqui diferente do PROC-V, que eu tenho que pegar sempre da esquerda para a direita, né? Ele nunca funciona da direita para a esquerda. O PROC-X eu consigo trabalhar ao contrário. Eu consigo trabalhar em várias direções. Então a minha referência está aqui no meio, eu consigo buscar uma referência aqui atrás. Eu não conseguiria fazer isso utilizando o PROC-V. Seria impossível fazer isso. Beleza? Então aqui já tem essa informação do PROC-X. É uma das formas de utilizar o PROC-X. Tem mais, tá?
Mas como vai ficar um vídeo muito longo, então eu tenho que dar uma enxugada aqui. Mas dá para utilizar de outras formas o ProcX também, belezinha? Então, a próxima estrela da vez agora é o Soma. O Soma, ele é mais tranquilo, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu já tenho essa referência, já tirei daqui, beleza? E eu tenho uma referência aqui, ó, que eu posso trazer para cá. Eu vou pegar esse item aqui, tá? Vou trazer ele inteiro aqui com a quantidade, beleza? Ó, vou trazer aqui, Alt C, VV, pronto. Ele está aqui, aqui a única coisa que eu vou trazer é colocar formatação aqui para baixo, e ele está aqui, ó. Show, maravilha? Ó, ele assumiu aqui também, mas é só colocar formatação para número aqui também. Maravilha? Maravilha. A soma é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, esse item aqui igual soma. Beleza? Pronto, simples assim. Posso usar para outros? Posso usar para a quantidade total de itens que estão aqui, a somatória total dos itens. Depende, você pode fazer de várias formas. Tem até essa função aqui, ó, que você pode utilizar. Se você der o Alt igual, ele também soma, tá? Então a soma é extremamente simples de você poder fazer e utilizar a informação aqui. Maravilha? Show! Beleza, então eu vou apagar isso aqui. Beleza? O soma já está mais tranquilo. Agora a gente vai passar para o próximo aqui, ó, o soma C. O soma C, ele junta as informações, ele consolida as informações totais de uma determinada referência em uma determinada tabela, uma determinada matriz. Então, como é que funciona aqui, ó? Eu vou pegar um item, beleza? Vou trazer para cá, tá? Eu vou pegar esse item aqui, ó, o 2671, maravilha? Vou colocar ele aqui, ó, Alt C, VV, show, maravilha. E vou pegar essa referência aqui de baixo, beleza? Eu vou jogar ela aqui embaixo, ó, vou colocar ela aqui, tá? Beleza, para a gente não perder a referência, tá bom? Mas eu vou colocar aqui, porque é a mesma data, né? E beleza. O que eu quero aqui? Eu quero a quantidade total desse carinha aqui dentro dessa referência. Eu estou fazendo mais simples aqui para não ficar muito complexo para vocês, tá? Então, ó, vou vir, soma C. Ele vai pedir primeiro o intervalo, que é a minha referência. Esse aqui, onde estão os itens, beleza? Vou dar um F4, ponto e vírgula. Ele vai pegar o critério. Qual o critério? Esse carinha aqui, não é? Porque eu quero desse item aqui, eu quero saber a quantidade total. No F4, ponto e vírgula. Aí ele quer saber o critério de soma. Onde que está a referência que eu vou somar? Ele vai achar ela aqui, ó. Beleza? É a quantidade. Dou F4, finalizo, dou Enter. Pronto. Ele tem 8 itens aqui. Beleza? Esse é o modo simples. Vamos complicar um pouco agora? Então, ó, paguei tudo isso daqui. Beleza? Não tem mais. Deixei a mesma quantidade aqui, coloquei somente o item aqui. Maravilha? Agora eu quero ver, dentro dessa base de dados aqui, quantas vezes, né, a somatória total em toda a minha base de dados. Vamos deixar mais bacana isso aqui, ó. Então, ó, igual, soma C, belezinha? Ó, tá lá no cantinho ali, ó. Minha referência é essa daqui, que é a coluna do código. F4, ponto e vírgula. Eu vou buscar meu critério. Não é esse carinha aqui? Esse carinha aqui. Então, dou um F4, ponto e vírgula. F4 só para travar, tá? E vou buscar agora minha referência de quantidade. Eu vou pegar aqui, ó, F4. Só que agora eu tô pegando a base inteira, não tô pegando mais naquela referência. Fecho aqui, ó. Ele me deu que tem 562 itens. 562 peças foram movimentadas aqui, independente do período, tá? Vamos ver se faz sentido, ó. Eu vou vir aqui, coloquei um filtro ali, tá? Vou pegar esse item aqui como referência, o 2671. Ó, entrei ali na forma, copiei. Beleza? Vou colocar ele aqui. Maravilha? Ó, 2671. Eu vou sair aqui do cantinho, para vocês verem aqui que tem uma informação bacana aqui, ó. Peraí, deixa eu sair daqui. Show, sair do cantinho. Beleza? Eu vou colocar o Shift Ctrl e setinha para baixo. E olha aqui, ó. Aqui, ó. Nesse rodapé aqui, ó. A somatória que tá dando ali. Não tá dando 562? 562.
Não é o valor que tinha aqui, ó? Opa, ele não aparece aqui porque eu filtrei. Mas não era o valor que a gente tinha combinado? 562? Era isso daí, ó. Vou tirar o filtro. 562. Então o Soma C, ele pega toda a referência da tua base de dados. Deixa eu voltar aqui agora, né? Eu já posso voltar, beleza? Tô de volta. Ele pega toda a tua referência de base de dados e traz a somatória para você, beleza? Então, essa é uma forma de utilizar Soma C aqui. Aí, se você ficar com dúvida, vai e volta aqui no vídeo e vamos que vamos. Maravilha? Então, ó, Soma C, matei, show. Agora, eu vou pegar também o Soma Cs, com a mesma referência, ó. Eu tô aqui, beleza? E agora eu vou trazer a quantidade para cá, ó, aqui no cantinho, só que eu quero pegar somente esse cara aqui. Eu vou usar a mesma base, tá? Eu vou pegar do dia 1 do 11, beleza? Ó, eu só quero saber o que foi movimentado desse item na mesma base no dia 1 do 11, beleza? Então, ó, vou vir aqui, igual Soma Cs, maravilha? Vou vir aqui caçar o intervalo de soma. Esse cara aqui, ó. Beleza? É minha referência de soma. Ele é um pouco diferente do Soma C. Maravilha? Ó, dei F4. Aí ele vai me pedir o primeiro critério. O primeiro critério que eu quero é essa referência aqui, ó. Eu quero que ele busque dentro da referência do código F4 esse cara aqui, ó. Esse código aqui. Beleza? F4. Agora eu vou trazer minha segunda matriz de critério. Beleza? Ó. O intervalo de critério é a data, beleza? F4. E aí eu vou falar que eu só quero esse cara aqui, ó, do dia 1, F4. E vou fechar. Eu posso colocar mais critérios, tá? Ali ele vai longe ali. Mas eu vou trazer 2 critérios aqui para ele somar. Vamos ver o que acontece? Ele me deu 8 nesse dia aqui. Faz sentido isso? Vamos ver. Bom, eu tenho aqui o item, é o 26071, beleza? No dia 1, que é esse cara aqui, ele me trouxe 8. É isso. Será que faz sentido se eu mudar o item? Vamos ver de novo, ó. Entrei dentro da fórmula, copiei, vim aqui, Ctrl V, dei Enter. Vou pegar outro dia. Ó, vou pegar dia 6. 6 do 11. Beleza? Ó. 6 do 11. Vou sair fora aqui. Beleza. E vou mudar aqui, ó. Ó, eu quero 6 do 11. No dia 6 do 11, ele falou que movimentou 50 itens. Putz, vamos dar uma olhada. Vamos colocar aqui, ó. Já 6 do 11 aqui. Dia 6, beleza? 6 do 11. O nosso item ali, que é o 26071. É esse aqui, não é? É esse mesmo. Então, ele falou que nessa linha aqui, ó, ele movimentou 50, ó. 50. Tá certinho, porque aparece embaixo ali que eu tô na frente, ó. Eu vou sair rapidinho. Olha lá. Deu 50 lá. Beleza? Então é isso, tá? Então o Soma Cs, ele faz esse tipo de situação aqui. E ele também é utilizado muito na logística. Maravilha? Maravilha. Função texto. Função texto é bem interessante. Tá vendo a data que tá aqui, ó? Eu vou manter ela, tá? Essa data aqui, ó. A função texto, ela faz isso daqui, ó. Igual texto. Eu posso usar esse carinha aqui para trazer data, por exemplo, ó. MMM. Eu trouxe aqui é novembro, né? Putz, eu posso trazer mais um M, ó. Olha que bacana. Ele me traz novembro. Ah, e se eu mudar para dia, como é que eu faço? Aí ele faz os dias da semana, ó. Terça-feira. Ele já traz ali curtinho. Então, dá para se fazer a função texto aqui para isso, tá? E aí você quer converter um número em texto, também dá. Tá? Então, igual texto, aí você pega esse carinha aqui e converte ele, sei lá, para... aqui, ó. Esse aqui, vírgula 00. Vamos ver se vai dar certo. Esse cara, se eu não me engano, ele tem que estar assim. Senão... Pronto, eu consegui transformar ele em decimal. Então, o texto ele funciona basicamente para isso. Por que ele é importante? Porque se você tiver que fazer um dashboard, alguma coisa, você vai precisar trabalhar o teu mês, né?
Se você fizer aqui, ó, você vai precisar, por exemplo, separar teu mês. Então já fica mais fácil aqui. Ou você pode ter ele truncado, do jeito que está ali, só as 3 primeiras letras, ou não, você pode ter ele completo também. Então a função texto, nesse caso aqui, ela é bem mais fácil, tá, de trabalhar. Belezinha? Maravilha! Aí, em contrapartida da texto, nós temos a valor. A valor ela é muito utilizada quando você tem a situação de algum número que ele está em texto. Por exemplo, se esse cara aqui ele tivesse um texto aqui, alguma coisa nesse sentido, ele estaria aqui difícil de você poder achar ele dentro de uma base, por exemplo, ó, igual para aqui ver desse cara aqui, opa, desse carinha aqui, ponto e vírgula, vamos ver se ele vai, esse cara aqui dentro, aqui ó, F4, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, vamos ver se ele vai achar, ó, ele não achou, tá vendo? Mesmo sabendo que ele está aqui dentro, é 2671, ele não achou. Como é que eu consigo resolver isso? O valor, se tiver situações que você tem número de nota, alguma coisa ali que ele fica truncado, veio uma base truncada com texto ali, a forma de você tratar isso é você fazer isso aqui, ó, chamar de valor. Uma vez que eu taxo ali, eu chumbo ali que ele tem que ser valor, aí ele traz a informação para mim. Então por isso que é importante a informação valor, beleza? Agora, voltando aqui no contexto que deu erro, aqui eu posso usar a se é erro também. E a se é erro, eu posso tratar esse cara aqui seguinte, de outra forma. Vou copiar, beleza? Ó, tá aqui, se é erro, tô com essa fórmula aqui, ela deu um erro por algum motivo, não sei qual que é. Então, toda vez que der erro, eu posso vir aqui e falar, olha, deu erro. Eu posso colocar o texto que eu quiser aqui no fundo, ele vai me dar um nome. Eu posso falar que é 0, quando dá erro é 0, quando der erro eu posso colocar erro de fórmula, beleza? Olha lá, erro de fórmula. Eu posso tratar com outra fórmula, se eu quiser, ó. Eu coloquei aqui, ó, se é para que ver, né? Aí eu vou repetir aquele negócio lá do valor, ó. Se ele for erro, eu vou dar o valor aqui nesse cara, beleza? Vamos ver se agora vai. Olha lá, agora foi. Beleza? Então, se é erro, serve para você fazer tratamento de dados, fazer verificação de dados ali. Bem interessante para você não perder o fio aqui e errar com informação ali. Puxar, né? Puxar dados, esse tipo de coisa. Belezinha? Então, tá bom. Continuem com os valores, eles têm informações muito específicas aqui e é bem interessante você entender isso. O que eu vou fazer aqui, ó, rapidinho? Ó. Eu vou pegar esses 3 dados aqui e vou inserir na linha anterior, eu vou colocar isso daqui, tá? Vou falar que eles são textos, beleza? Isso aqui eu vou apagar, beleza. E aí eu vou trazer aqui a função continuum, beleza? Ele vai contar para mim somente números. Então vamos lá. Quantidade de itens que tem naquela base ali. Ó, igual cont num, beleza? Eu vou pegar minha referência, código. São todos números ali, né? Então eu vou considerar que é código, beleza? Então a coluna A, eu vou fechar, eu vou dar um Enter. Tá falando que tem 31.819 na continuum. Só que olha que interessante, quando eu pego ela pela cont valores, eu vou fazer agora, ó, igual cont valores, beleza? Vou pegar a mesma base, ó. Só que eu vou tirar o código ali, porque senão ele conta. Cont valores, beleza? Olha lá, ele me deu uma divergência aqui, ó. Por quê? Lembra que eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui o apóstrofo ali na frente, ó, se você olhar ali tem um apóstrofo. Eu transformei essa referência em texto. A continuum, ela é basicamente somente para números. Se você tem um número ou um lugar que ele é alfanumérico, você tem que usar a cont valores, porque senão isso aqui vai acontecer, ó. Ele vai te dar um erro ali de informação na hora que você trouxer, beleza? Então essas duas fórmulas aqui são bem simples de utilizar, e aí você pode fazer para alguma coisa, para dividir informação, enfim. A informação, a forma de trazer e buscar isso daqui pode variar bastante. Mas a continuum e a cont valores, ela se refere a esse contexto aqui, belezinha? Então beleza. Então a gente avançou aqui na continuum, agora a gente vai para a cont C.
Acontecer, e aí eu vou pegar esse item aqui, ó. Aqui de novo, eu vou só tirar o apóstrofo aqui, beleza? E trazer aqui para cá. Maravilha? Maravilha. Eu vou pegar esse carinha aqui como referência, beleza? Ó, Alt C, VV, coloquei ele aqui, tá bom? E eu vou trazer somente a quantidade dele, porque eu quero saber quanto é que ele tem. Vou apagar isso aqui para não dar mais confusão. Ó, igual Cont C, quero saber quantas vezes ele se repete dentro da base ali, ó. Então, ó, igual Cont C, meu intervalo, esse cara aqui, beleza? E eu quero saber, dentro dessa base aqui, quantas vezes se repete. Ele falou para mim que ele está se repetindo 161 vezes. Vamos ver se é verdade? Ó, peguei aqui, é o 26083, né? Ó, copiei, vim aqui, 26083. Selecionei, vim até embaixo, vou sair da frente aqui, ó, para não ficar ali. Se você ver no cantinho aqui, ó, ele tá ali, ó, contagem, que é aqui do meio, ó, 161, bateu. Então ele traz a quantidade de incidências de uma determinada referência. É isso que ele faz, tá? Então é bom você entender aí como é que você pode buscar essa informação, principalmente se você precisar fazer contagem de alguma coisa. Então, show! Aí a gente tem aqui essas três funções embaixo, máximo, médio e mínimo, bem tranquilo, tá? Então, ó, eu vou pegar essa referência aqui, desse 97891, beleza? Ó, peguei até aqui, vou subir lá, coloquei aqui e vou colocar Alt C, VV. Beleza? Só vou ajustar a data, Alt C, VSS, show? Beleza. Tem as quantidades de item aqui e eu vou precisar pegar a média, tá? Então, eu vou pegar o máximo, a média e o mínimo, ó. Igual, máximo. Qual é o maior valor de referência dentro dessa base aqui, ó? F4, fecho, dou Enter. Aí ele tá dando data, só mudo aqui, ó, número, tiro as duas casas, dou Enter, vem aqui, ó, só ajusto. Pronto, já não vai dar mais isso. Qual é a máxima que tem ali? É 8. 8 é o maior número? É o maior número. Tá aqui, ó, beleza? A média, qual que é a média aqui? Vamos lá. Média simplesmente é direto, tá igual média, beleza? Desses carinha aqui, ó. F4, fechei. É 4, a média é 4. Então ele somou todos os nossos amiguinhos aqui, né? Igual soma, beleza? Ó, tirar aqui o mouse. Ele somou e dividiu pelo Cont C, pela Cont Valores. Igual Cont Valores desse cara aqui, beleza? São 5, C igual a esse, dividido por esse. Ele está dando 4,4. Vamos ver se está fazendo sentido? Ó, vou abrir aqui, vou abrir para duas casas. 4,4. Então, outra coisa, tem que ter cuidado em relação às casas decimais também, beleza? Então, mas faz sentido, é a média. E qual é o mínimo, né? Igual mínimo. Belezinha? Ó, qual é o menor valor que tem ali? Fechei aqui, tem Enter. 1. 1 é o menor valor? É, aqui, ó. 1 é o menor valor. Beleza, é isso. Maravilha? Maravilha. Então, bem simples aqui para se poder fazer esse tipo de comparação. E por último, mas não menos importante, função C. Função C é até um ponto interessante aqui, ó. Função C pode ser usada nesse caso aqui, ó. Vou apagar, beleza? Não quero nada aqui. E o que eu quero fazer? Quando um item está aqui, ele está na linha de baixo, né, ele aparece duas vezes aqui, eu não quero que ele contabiliza o item uma vez, eu quero que ele contabiliza uma. Então eu quero que ele me traga o algarismo 1. Por exemplo, esse item aqui, ele vai ser assim, ó, igual se esse carinha aqui for igual a esse aqui de cima, ou seja, se o de baixo for igual ao de cima, eu não quero que traga o de baixo não quero que traga nada. Então, é 0. Eu não quero que traga número nenhum, beleza? Porém, se ele não for 0, ou seja, se ele não for diferente, se ele não for igual, se ele for diferente, ou seja, um item novo, então ele me traz 1, beleza? Fechei. Olha o que eu vou fazer. Agora, quando eu trago aqui para baixo, ó, olha lá, ele não traz o 0.
ele não traz a linha de baixo, ele só me contabiliza o primeiro item. Por que eu faço isso? Porque eu quero saber somente os itens que movimentaram no dia. Se ele movimentou uma vez, já é o suficiente, eu não quero que ele me contabilize mais, beleza? Então por isso que eu faço esse tipo de situação aqui. Ele trouxe traço aqui porque eu fiz isso aqui, ó. No Excel eu consigo fazer esse processo aqui, ó. Eu venho aqui, tá? Eu vou tirar isso daqui, ó. Eu vou colocar número, beleza? Ó. Número, show. Tá vendo? Tá aparecendo ali, ó. Eu vou trazer aqui para baixo. Beleza, tá 0. Show? Beleza. Vou trazer aqui também, pronto. O que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, seleciono aqui o negativo, né? O primeiro negativo aqui. Não tenho casa decimal. Venho personalizado, venho aqui, dou um ponto e vírgula nesse carinha aqui, abro aspas. Opa, acho que ele... Peraí, vamos de novo. Abro aspas, traço, fecho aspas. Beleza? Dou Enter. Olha lá, ele vira traço. O terceiro referência que tem ali, ele vira traço. Ele trata o 0 aqui. Maravilha? Então é isso. Bem simples, bem tranquilo aí em relação às 15 fórmulas do Excel. Aqui é uma forma de trazer, tá, galera? O C. Tem várias formas, eu posso trazer por data. Quero saber se a data é maior, se a data é menor. Eu já trouxe exemplos aqui lá na curva ABC, no vídeo da curva ABC. Tem exemplo aqui de data acima, data abaixo. Tem várias possibilidades de poder fazer, tá? Deixa eu voltar a aparecer aqui, pessoal. Então, tem várias formas de poder fazer a curva C. Aí fica a critério, tá? Cada um pode utilizar da melhor forma possível aí. Mas, pelo menos uma forma de trazer a curva C bem simples ali, bem didática, é essa daqui. Maravilha? Deixa eu voltar a ficar grandinho. Show? É isso, pessoal. Pelo menos as 15 fórmulas que eu mais utilizo no Excel, na logística, são essas aqui. Dá para ter mais, tá? Mas aí ia ficar muito complicado, ia ficar mais pesado aqui, porque tinha muita coisa relacionada a Excel avançado. Então trouxe as mais simples aqui do dia a dia aí de quem trabalha com logística. Espero aí que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo seja positivo para você e te ajude a sair do outro lado em relação às suas dúvidas no uso do Excel aí, beleza? Fica ligado aí, acompanhe nossas divulgações, acompanhe nossas atualizações. Publicamos aqui novos cursos e estamos aí em vias de desenvolver cursos de Excel também, maravilha? Então é isso, forte abraço, tudo de bom. E de novo, hein, esquece de se inscrever lá, não esquece de dar teu like lá no vídeo aí. Peço desculpas por esse vídeo longo aí, mas acho que foi proveitoso. Maravilha? Valeu, forte abraço, tudo de bom, meu caro empreendedor logístico. Valeu, tchau, tchau.